Débora Carneiro, do Dom Lopes Cast. Diante do seu plano de governo, está muito claro e nítido qual é o caminho que o Missão quer seguir diante do Brasil. Tenho certeza que, eleito, você já tem aí um plano traçado. Mas acho que a maior dificuldade agora é chegar lá. O Partido Missão tem se colocado como um partido de direita liberal. E eu queria entender qual que é a diferença entre os dois partidos de direita que estão aí agora em campanha, para que nós aqui, eleitores que votamos, entendamos que agora é o ideal votar neste partido de direita e não no outro. O outro seria o PL? Sim. O PL é assim, já vou começar provocando os eleitores do PL aqui. O PL é do Centrão. O PL é um do partido do Valdemar da Costa Neto que no Nordeste está com o PT. Pra gente entender, for lá pra Bahia, vou encontrar o Bacelar do PL, e o Bacelar é Jerônimo, que é PT. O PL esteve junto com o PT no escândalo do Mensalão, esteve com o PT no escândalo do Petrolão. O Valdemar da Costa Neto, e me peço desculpas, porque ele é um colega, agora eu sou presidente de partido, ele é meu colega de presidência de partido, pô, ele é um bandido, né? Ele foi preso 2 vezes por participar em escândalo de corrupção. Aí um sujeito desse agora diz que ele cuida da direita no Brasil. Então, se a direita virou o Valdemar da Costa Neto, a direita ela é tão imoral quanto a esquerda. A direita não pode apontar o dedo para a esquerda e falar, vocês são corruptos que votam no Lula. Valdemar da Costa Neto teve em todos os escândalos do Lula. Se ele teve no escândalo do Lula, eu não posso, né, defender o Valdemar e atacar o Lula. Tem que falar que o Lula é legal, igual o Valdemar é legal. Os bolsonaristas, eles são muito complicados nesse ponto, porque eles não veem as próprias contradições. É aquele problema de você ficar apontando o dedo pro outro enquanto você tá todo rasgado também. Então, né, tem que fazer autocrítica. Se eu sou de direita, uma pessoa de direita ela defende valores. Quais valores? Um dos valores mais claros é eu não vou pegar o dinheirinho do meu amiguinho, né? Não vou roubar, não roubarás. Sabe? É um preceito básico, né? Se você defende a tradição e você for defender uma tradição até numa perspectiva bíblica, sabe? Não roubarás deveria ser uma das coisas mais fáceis. Mas pro bolsonarista não entra na cabeça isso. Então, primeiro, nós não somos ladrões. Essa é a primeira coisa, nós não somos ladrões, não há escândalo que recaia sobre nós, e quando há uma suspeita que alguma pessoa nossa possa estar se envolvendo com um ladrão, nem que roubou, pode estar andando muito perto do cara, nós já expulsamos. No PL eles trazem para dentro o ladrão. E 2, nós temos um projeto verdadeiro para o Brasil. O que eles têm são, vamos dizer, palavras ao vento. Palavras ao vento do Bolsonaro, vamos acabar com isso aí. Nicolas, acorda Brasil! Tá, legal, o que tem depois disso aí? O que eles têm em termos de política de combate ao crime? Eles não sabem dizer. O que eles têm de política para resolver a crise fiscal brasileira? Eles não sabem dizer. Qual o programa que eles têm para resolver a questão da contratação e de demissão de pessoas? Eles vão reformar a CLT? O que eles vão fazer pro Bolsa Família? Eu vi o Flávio Bolsonaro falou que vai aumentar o Bolsa Família. Eu tô numa região aqui que é região de gente trabalhadora. Em grande medida votou nos Bolsonaro. Então vocês pagaram, só para entender, vocês estão pagando a conta do Brasil, vocês são trabalhadores, aí o dinheiro de vocês vai para Brasília, sustenta o Bolsa Família e os caras falam que vão aumentar. Aí depois tem que votar nele porque ele é de direita? Entendi, então vota logo no Lula, que o Lula já avisa que vai dar Bolsa Família, vale gás e tal, né? Então, essa é a direita? Desculpa, uma direita que trata o eleitor como um imbecil. E eu não trato o eleitor como um imbecil. Porque eu falo pro eleitor, nós vamos precisar fazer algumas reformas que no começo vão ser amargas. Até porque se você tá com câncer, eu não vou falar, vai ser legal, vou curar essa coisa, vai ser divertido. Não vai ser divertido. Se tiver com câncer, você vai ter que fazer uma terapia. Se você for mulher, seu cabelo vai cair numa quimioterapia. Você vai sofrer, sua autoestima vai cair, mas você vai ter que lutar. O que eu tô falando é, o Brasil tá em crise, nós vamos ter que fazer coisas muito complicadas, né? O remédio é amargo. Se o remédio fosse doce, todo mundo queria ficar doente, né? Então nós queremos um remédio amargo e somos o remédio amargo para resolver isso. O PL não fala isso. O Flávio não fala isso. Ele vai só iludir. Eu tô pulando. Por isso que ele fica dançando. Ele fica fazendo campanha no Brasil dançando. Porque ele acha que as pessoas são idiotas, né? Ele não quer falar o que importa. Eu vou falar o que importa. Eu vou ser brutalmente verdadeiro. Vou falar o que as pessoas querem e não querem ouvir. Aí elas tomam uma decisão. Nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de receber candidato à presidência. Então, eu entendo ser uma visita oportuna mesmo, né, para a gente poder ter essa proximidade e entender melhor as intenções e o respeito de quem nos visita. E dentro desse quesito, o que me chama a atenção, Renan, é exatamente o posicionamento do governo americano, não é, que já tem sido rotulado aí
que ele quer mesmo classificar as facções criminosas como organizações criminosas. Qual é a sua análise? O que é que pretenderia ser eleito for nesse quesito que vocês citaram aí, segurança pública, crime organizado e tudo mais. Mas a partir daí, isso não seria uma interferência direta no nosso país, na soberania nacional? Depende. E esse é um ponto, depende. Veja, os Estados Unidos atestarem, junto com outras nações da América Latina, que PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas, é apenas uma constatação da realidade, porque eles assim o são. Eles são grupos terroristas. E não foi só o Trump falando isso. Porque, veja, a gente tá olhando assim, o Trump, os Estados Unidos são muito fortes, isso atenta contra a nossa soberania. Essa semana, quem falou sobre soberania foi o presidente da Bolívia, o novo presidente, que estava inclusive com os Estados Unidos nessa reunião. E ele falou, olha, o Brasil está exportando facção criminosa para a Bolívia. Então, veja só, nós estamos gerando danos para o outro, a soberania do outro, a um país menor que a Bolívia, através da nossa fraqueza. A nossa fraqueza está fazendo com que a soberania de outras nações vizinhas seja desrespeitada. Então, que não seja, vamos dizer, apenas a constatação da realidade, que haja uma vontade dos Estados Unidos agir através da força e que isso possa diminuir a nossa soberania. Isso seria muito humilhante para nós, mas isso nos gera um senso de urgência e nós mesmos resolvemos o nosso problema. Por isso que quando me tornar presidente, e assumindo a presidência da República no dia 5 de janeiro de 2027, o Brasil tem que iniciar e liderar o processo de destruição do crime organizado nas Américas. E aí eu vou querer que os Estados Unidos colaborem, não aqui. Eu quero que os Estados Unidos quero que você colabore aqui conosco, vamos resolver o problema no Equador? Vamos destruir o crime organizado na Colômbia? Vamos, aí eu vou chamar os Estados Unidos. Agora, aqui ninguém põe o pé. Aqui quem tem que destruir, de maneira bem clara, o crime organizado são nossos policiais. O policial brasileiro vai ter a honra e o prazer de metralhar vagabundo como se não houvesse amanhã. Vai fazer peneira de assaltante. E isso vai ser muito bacana. Temos que dar ao policial brasileiro a vitória que historicamente ele sempre deveria ter sobre esses caras. E isso recupera a nossa soberania, isso nos realinha perante nossos pares. E aí não vai ter Estados Unidos querendo fazer isso, porque simplesmente, eu estive inclusive na Casa Branca, eu estive no Pentágono, no Departamento de Estado, lá nos Estados Unidos, conversei com gente da área de defesa americana nas minhas idas que eu fui lá nos Estados Unidos, e assim, de maneira clara, o que eles não querem uma guerra com o Brasil de maneira nenhuma, eles já têm os próprios conflitos que eles estão tendo. Eles gostariam que o Brasil fosse uma liderança regional que resolvesse esse problema do crime organizado nas Américas, até porque isso para os americanos resolve um problema que é a imigração. No fundo, o que o governo republicano quer é que pare de vir imigrante da América Latina para os Estados Unidos. E você resolver o crime organizado, em grande medida, resolve um problema social, uma mazela, que gera esse fluxo de gente migrando para lá. Os americanos já entenderam que se você resolver a questão econômica e a questão de segurança na América Latina, para de imigrante para o país deles, que é o que eles não querem. Então, o Brasil seria um grande parceiro na resolução desse problema para os caras. E acho que nós temos que saber jogar esse jogo. Matheus Latalha, do portal Lorena News. Renan, sou um bom acompanhante do MBL. Seu, do Kim. Eu vou até trazer, vai ser duas perguntas, uma delas até descontraída, mas, Renan, eu vejo que você é uma pessoa bem crítica à questão das favelas. Então, bastante, seus reels, nessas questões. Você tem um grande desejo de transformá-las. Como você pretende fazer isso? Desfavelizando. Eu falo isso com uma simplicidade do mundo, porque eu tive recentemente numa reunião com gente importante, gente interessante, assim, de mercado. E aí uma moça, ai que absurdo, ele falou que vai desfavelizar. Meu Deus, você sabe o tamanho do problema? Eu sei, são 900 bilhões de reais que nós precisamos investir para acabar com todas as favelas no Brasil. São 900 bilhões de reais. Em um ano é muito dinheiro, realmente, nós não conseguimos, mas se você dividir isso, por exemplo, em 10 anos, eu estou falando em 90 bilhões de reais em investimentos. Isso se quisermos criar casas, habitações do zero. Você não precisa criar habitações do zero. 2, você consegue fazer parcerias público-privada. 3, você consegue monetizar esse processo de investimento. Você consegue tudo. Então, eu não tenho nenhum tipo de preocupação em resolver isso, porque nações muito maiores do que o Brasil, em termos de população, resolveram esse problema. A China criou habitação para centenas de milhões de pessoas. Então, o problema da favela é um problema menor do que as pessoas imaginam. O problema é que nós, brasileiros, desistimos do Brasil. O brasileiro, de verdade, todo mundo tem que fazer isso, que a gente desistiu da ideia de um Brasil sério. Então a gente, tem uma favela aí, vai ter a favela. Não pode ter a favela. Nós temos que acabar com a favela. A gente acabou com a fome no Brasil, a gente acabou com a poliomielite no Brasil, e inúmeros outros problemas já foram resolvidos. Por que a gente não vai resolver a favela?
No fundo, é um problema de infraestrutura. É colocar tijolo sobre tijolo, montar um bairro, ter segurança pública, ter serviços ali. O Estado tem que ter uma função histórica de resolver isso. E nós vamos resolver. É claro, olha só. Lee Kuan em Singapura pegou uma nação que era favelizada e muito pobre e transformou, acho que, numa grande cidade-estado do mundo. Singapura é o maior exemplo que tem. China resolveu isso. Índia que está resolvendo. Por que que nós não vamos resolver? Eu posso entrar no detalhe se você quiser como fazer, mas não é assim, não é ciência de foguete. A gente está falando em construir habitação ou reformar coisas que já existem. Tem nada de especial. Renan, como eu falei, eu acompanho bastante mesmo o seu trabalho. Tem uma vez que você estava no podcast do Vilela, você usou uma frase para mim que eu achei fabulosa, né? Foi até engraçado. Uma vez você falou que o Brasil é o filme do Batman, que todas as pessoas são o Coringa, inclusive o Batman. Exato. Você explicar para o pessoal essa frase que eu achei maravilhosa. Não, porque o Brasil, assim, conforme você vai entrando... O escândalo do Banco Master, esse exemplo. Você vai, bom, deixa eu ver. O PT tá envolvido. Tá, pegou. PT é o Coringa, entendi. Ufa, PT é o Coringa, já sabia, né? Aí você vai, mas o Semineto tá envolvido, ele é do Centrão. Ele é Coringa também. E o pessoal lá do União Brasil? Não, ele o Rueda tá, o Ciro Nogueira tá. Então, pera, estão aí no escândalo. Tá, não, mas com certeza a direita não tá, não. A direita tá envolvida. O Tarcísio, o governador. Tá envolvido. Não, mas o nosso mercado financeiro, os grandes empresários ousados da Faria estão envolvidos. Não, mas o STF, ele vai julgar? Não, ele tá envolvido também. Então, quando você olha o Brasil, é um país que te desespera, porque quase todo mundo em posição de poder no Brasil é canalha. Não todos, mas infelizmente quase todos. E ele é pior do que ser apenas canalha, ele tem estilos de ser canalha. E se ele não é canalha, ele não cresce. Então, vou pegar, por exemplo, né, uma grande parte das lideranças evangélicas de certos igrejões brasileiros. Eu peguei o caso de envolvimento de igrejas com o caso do Banco Master. O cara não pensou em um momento no fiel dele. O cara que tem o banco que tá envolvido no escândalo INSS, que ele tá roubando dinheiro de aposentado com crédito consignado. Ele não pensou, em nenhum momento ele sentou na casa dele, tava almoçando com o filho dele, falou, eu tô roubando um aposentado, cara. Eu tô roubando uma senhora de idade analfabeta que não tem nem ideia que tá sendo roubada. Essas pessoas não sentam, então, a consciência. O André Valadão, ele não falou, ele sentou, são milhões de fiéis, eles cantam as minhas músicas. Eu vou decepcionar eles assim, essas pessoas não ligam. Elas não ligam. E aí, cara, isso te põe em desespero. Porque você começa a achar que, não tem como isso aqui, você tem que jogar uma bomba nisso aqui. E dá vontade de jogar bomba. E a real é que dá vontade de jogar bomba mesmo. E acho que se eu estaria mentindo se eu não dissesse que às vezes me dá vontade de pegar uma metralhadora e sair atirando em todos esses caras. Meu coração vem essa energia. Só que aí eu tenho que lembrar assim, eu vou derrotar eles sendo o oposto deles. Eu preciso ser a oposição deles o tempo todo. Então eu tenho que ser um exemplo para os jovens que entram no partido. Então eu tenho que vencer eles pelo contraste. Eu tenho que mostrar que eu sou tão oposto a eles que quando qualquer pessoa se cansar do que é feito de errado, ela vai lembrar que existe o certo. Então minha única resposta é ser o negativo deles, ser a versão oposta, ser muito Batman. Eu vou ter que ser tão claramente Batman que as pessoas vão ficar com raiva do Coringa e vão se juntar com a nossa tropa. Renan, bom dia, prazer em recebê-lo aqui em Cruzeiro, essa grande oportunidade. Não é comum a gente receber aqui pré-candidatos à presidência da República, né? Então a gente fica bastante feliz em recebê-lo aqui. Atentamente ouvindo as suas indagações, principalmente no quesito de mudanças, né? E a gente até se incentiva quando você fala dessas mudanças. Mas a gente sabe que isso não se faz através de decreto presidencial. Mudar a Constituição é preciso que haja o aval do Congresso Nacional. E a gente sabe que lidar com o Congresso Nacional não é fácil. Ontem mesmo nós tivemos 3 deputados do PL que foram condenados por malversação do dinheiro em relação a emendas. Tivemos uma deputada federal do MDB que também foi decretada a sua prisão em virtude de rombo do próprio INSS. Então, lidar com o legislativo, principalmente em Brasília, não é coisa fácil. Eu estou na política há mais de 40 anos, nunca fui candidato, mas sempre em relação ao jornalismo. E por todos os candidatos que já ouvi, todos têm um plano de governo, mas até hoje eu não consegui ver nenhum realizar nem 50% do seu plano de governo, porque não são obrigados a realizar, são obrigados a apresentar. Hoje nós temos na política uma divisão entre direita e esquerda, onde as pesquisas mostram que a direita teria 40% dos votos e a esquerda 40% dos votos. De um lado da esquerda, nós temos o atual presidente,
e vem fazendo lambanças em relação à nossa economia e simplesmente dando mais atenção em relação a projetos sociais, é o que mantém o voto dele. Por outro lado, nós temos uma pessoa manipulada que, se vier a ganhar a eleição, vai atender os interesses do Donald Trump, dos seus aliados políticos e de seu pai. Diante desse cenário, sobram 20% dos eleitores, segundo as últimas pesquisas. Por que você se candidatar à presidência da República, diante de todos esses números, mesmo porque o partido não tem tanto envolvimento político no Brasil, principalmente em relação a fundo partidário, e como você furar essa bolha para poder chegar ao cargo de presidência da República? Eu sou o Marco Baracho, portal NBS e também Rádio Mix. Olha, Marco Baracho, estou falando aqui para a live, que ótima pergunta, vou te dar um beijo no senhor para pergunta séria. É sério, porque é uma descrição clara da realidade, e que bom que descreveu muito bem quem são meus concorrentes. Eu vou começar pelo final. Não há 40% de voto cristalizado no Flávio Bolsonaro. Esse é um voto antipetista, e o antipetismo, ele é pelo menos 50% do Brasil, isso em todas as eleições, desde a redemocratização, a gente pode falar. Há um antipetismo difuso, que é presente nas classes médias, portanto mais presente no centro-sul do Brasil. Esse antipetismo difuso, ele tem um conjunto de valores que garantem o que ele é, e ele acabou votando no Fernando Henrique, ele votou no Collor, ele votou no Bolsonaro, e ele em parte é bolsonarista, mas ele não é como no todo bolsonarista. Então ele não tem o 40% que é dele. Eu rodei o Paraná, que é um estado que supostamente ele tem 60 e poucos por cento nas pesquisas, eu não vi o eleitor do Flávio, eu vi antipetista que precisa votar em alguém para derrotar o PT, o que é uma coisa diferente. O Lula não. O Lula parte tranquilamente de uma base de 32, 33% sólida, que não há como mexer. E é por isso que nunca há renovação à esquerda enquanto houver o Lula. Porque esse eleitor não será alterado. Começou a alterar esse eleitor no Nordeste agora, porque as gerações mais novas no Nordeste não votam no Lula. E eu sei disso porque eu estive lá e eu estou crescendo no Nordeste. Eu estou crescendo pegando eleitor, inclusive, do Lula. Isso é uma notícia boa. Eleitor jovem, um menino jovem, uma menina que quer ter emprego, uma menina que tem medo de ser assaltada, ela não se vê contemplada pelas propostas do PT. Principalmente em lugares como o Ceará, em que o crime organizado está tomando as cidades das pessoas. As pessoas querem uma solução para isso. Então, há espaços na direita e há espaços à esquerda para você buscar pessoas novas que estão procurando um caminho eleitoral muito, muito diferente. Então, essa é uma eleição que, caso eu, e não vai ser o Ratinho, não vai ser Zema, não vai ser ninguém, sou eu. Se eu tiver espaço, eu serei capaz de fazer isso. Por quê? Porque diferente da turma do Flávio, não, desculpa, do Caiado, Zema, Ratinho, eles são puxa-sacos do Flávio. Então, como é que eles vão mostrar para esse eleitor antipetista que o Flávio é ruim? Eles querem imitar o Flávio. Eles querem falar que eles são mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Olha, eu gosto mais do Jair do que o Flávio, que é filho dele. No fundo, eles são isso. Você não vai conseguir substituir os caras sendo puxa-saco. É uma coisa é uma coisa meio humilhante, sabuja. Tanto que o Zema, ele quer ser vice do Flávio. E o Ratinho Júnior, coitado, ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Tá, inclusive, envolvido no escândalo do Banco Master. Aí eu vou agora chegar pro começo da tua pergunta. Né? Como aplicar as ideias? Eu vou discordar de você que os outros candidatos apresentavam grandes programas. Eu sou, vamos dizer, uma pessoa que gosta de estudar eleições. Eu tenho prazer, eu sempre gostei disso. Uma parte dos programas políticos dos candidatos a presidente, eles eram apresentados porque era obrigado a apresentar, eles eram feitos por marqueteiro. As propostas eram desenhadas por marqueteiro. O nosso aqui não foi desenhado por marqueteiro. Tanto que eu posso falar que várias propostas nossas, o marqueteiro olhar e falar, para de falar disso. Eu fui para o Nordeste e eu falei, olha só, se você é um homem de 25 anos, saudável, você não vai chegar no CRAS e pegar um Bolsa Família. Eu vou te botar numa frente de trabalho. Não dá. É isso, uma mulher saudável, uma marmanjona, vamos botar aí, 28 anos, não, eu vou pegar vou no CRAS pegar o Bolsa Família. Vai trabalhar, minha amiga. Vamos fazer uma frente de infraestrutura, vamos botar poste de luz na tua cidade, vamos arrumar a pavimentação. O governo federal vai chamar o pessoal para fazer isso. Porque é muito injusto que o cara que é entregador, o cara que é trabalhador, tem loja de material de construção aqui em São Paulo, ou mesmo lá no Maranhão, que seja. Aí o cara vai, trabalha e fica lá um marmanjo de 25 anos, desculpe o termo, coçando o saco em casa com um dinheirinho que ele recebeu. Ele que vai trabalhar. Eu vou botar esse cara para trabalhar. Eu vou perder o voto falando isso. Mas eu prefiro perder o voto falando isso, mas falar isso. Eu tenho certeza que isso também vai ressoar no coração de muita gente. Então, nossas propostas são propostas. Aí, como executar? Primeira coisa, se eu ganhei a eleição, o que isso significa?
que eu convenci as pessoas disso. Se eu convencer as pessoas disso, não apenas eleger uma bancada grande, como os deputados do Centrão e do próprio PL, direita como tudo, vão se eleger com a minha agenda, porque foi a agenda principal da eleição. Por uma questão lógica, eu já vou ter uma bancada. 2, eu não tenho problema nenhum em fazer composição política, nos nossos termos. E 3, você também trouxe a resposta para mim. Veja, você falou, tá começando a cair a casa dos deputados por conta do orçamento secreto. Vamos dar um nome aos bois, o Flávio Dino vai pegar uns 70 deputados. Eu tenho essa informação, inclusive de bastidores. O Flávio Dino esperou todo mundo ficar roubando como se não houvesse amanhã, com orçamento secreto, guardou e agora eles vão lá pegar um por um. Eu não gosto do Flávio Dino. Dito isso, eu vou colocar a Polícia Federal para pegar todo mundo também. Porque o poder relativo do Congresso tem que diminuir. Tem que dar uma baixada de bola. Hoje o Congresso está muito poderoso para cima do presidente. Hoje vai ser assim, todo mundo do Centrão está envolvido com um escândalo. Então assim, parou o escândalo, vocês vão ser investigados. Agora, quer trabalhar direito comigo? Quer vir construir um nosso pacote de segurança pública? Quer reformar o Brasil? Vem conosco, entra no Ministério. Viva o lucro político positivo disso. Não, você quer roubar, quer botar uma faca no meu pescoço? Eu vou com a Polícia Federal pra cima de você. Junto com o Flávio Dino, que seja. Mas ladrão vai ser pego. Aí você vai ver que os caras vão pra lá. Tá todo mundo em pânico no Congresso. As pessoas imaginam hoje que o Congresso tá todo mundo feliz. Não estão. Os caras estão, escândalo do INSS, escândalo de emenda, os líderes partidários envolvidos no escândalo do Master. A gente tá num momento de crise que o Congresso também tem medo. Infelizmente, como há na sociedade brasileira essa doença chamada bolsonarismo e outra doença chamada petismo, a sociedade não se uniu e fala, que tal a gente só não votar em ladrão? Só que as pessoas estão presas na doença, então ela vai votar um ladrão de esquerda e um ladrão de direita. Mas não houvesse essas doenças, a sociedade se uniria para cuidar do que importa, né? Mas eu acho que se eu ganhar, significa que a sociedade deu uma esclarecida. Não sei se eu respondi perfeitamente, mas